E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Fábio e estou de volta aqui com vocês. Sou professor de História da Escola Municipal Madre Benedita, na oitava CRE, e estou aqui de volta com vocês para a gente falar um pouco mais sobre o material complementar carioca da semana do dia 4 de maio até o dia 8 de maio. Então vamos nessa? Então, pessoal, a parte de História do material dessa semana fala um pouco sobre os povos originários, tanto da América, no caso os nativos que aqui já se encontravam quando os europeus chegaram, quanto também dos povos africanos e da sua influência sobre a nossa construção, sobre a nossa formação como brasileiro. O exercício vai da página 18 até a página 21, não é muita coisa, são 3 atividades que vocês vão ter que fazer, tá certo? Na página 21, a gente tem algumas fotos mostrando fotos antigas, pinturas antigas e fotos recentes, falando sobre os nativos aqui do Brasil, os que nós costumávamos chamar de índios, mas hoje nós preferimos o termo povos originários, e falando sobre a educação indígena, né? Antigamente, toda a educação indígena era feita através da transmissão de conhecimentos de forma oral. A pessoa mais velha passava o conhecimento dela para a pessoa mais jovem através da fala mesmo, contando como as coisas eram, ensinando verbalmente tudo que a outra pessoa precisava saber para conseguir viver naquele contexto tribal ali, né? E o que acontece? Mais tarde, nós vamos ter o surgimento das escolas indígenas, que eram centros de conhecimento indígena que foram criados para preservar esses conhecimentos e transmitir para as crianças dessas comunidades indígenas mais recentes, tá? Então, a gente vai ter as duas realidades expostas ali no texto, e na página 19 tem uma atividade, que é a atividade 1, que diz assim: nos dias atuais, essa forma de transmissão de conhecimento oral continua sendo muito importante, mas além dela existe uma outra forma de transmissão de conhecimentos entre os povos indígenas, né? Qual? Explique no seu caderno. Então você vai ler os textos, vai absorver, vai entender quais são as formas de educação ali utilizadas hoje em dia com as populações descendentes dos povos originários, e vai escrever no seu caderno ali como que você compreendeu isso, tá bom? Isso está na página 18 e 19, atividade de número 1. Vamos então para a atividade número 2. Na atividade número 2, a gente vai falar um pouco sobre a realidade da população afrodescendente e da população escrava no Rio de Janeiro do século XIX, tá? O texto fala um pouco sobre como funcionava o sistema de escravos de ganho. Diferente do campo, diferente das fazendas, onde o trabalho do escravo era geralmente um trabalho braçal, era geralmente um trabalho na lavoura, né? Embora houvesse escravos domésticos que trabalhavam dentro de casa, mas os escravizados trabalhavam geralmente na lavoura. Quando esse fazendeiro, por exemplo, tinha um filho e mandava esse filho estudar na cidade, por exemplo, geralmente ele ia acompanhado de um escravo para lhe servir. E muitas vezes ele liberava esse escravo durante um período do dia em que ele estivesse estudando para o escravo fazer dinheiro, vamos dizer assim, né? Fazer pequenos serviços, pequenas tarefas ali remuneradas, e esse dinheiro era repassado para o seu dono. E às vezes era dividido, inclusive. E essa categoria de escravo, ela tinha um nome, ela era chamada escravo de ganho. Por quê? Porque além do seu trabalho, né, como serviçal, né, como alguém que estava ali à disposição do seu senhor, ele também dava lucro. Ele também era uma força de trabalho ali naquela cidade do Rio de Janeiro do século XIX. Então, havia muitas funções que poderiam ser exercidas por escravos de ganho no centro do Rio. O texto fala sobre isso. Inclusive tem algumas imagens de anúncios de tipos de serviço que esse escravo de ganho fazia. E a atividade é responder as questões referentes aí a esse pequeno texto e as imagens que são colocadas. São 3 questões apenas. Quais atividades eram exercidas pelos escravos de ganho? Quem eram os negros de aluguel, que também era uma outra categoria de trabalhadores. Eles eram escravos e eles eram colocados a serviço de uma terceira pessoa que pagava pelos seus serviços. A pessoa às vezes não podia comprar um escravo, porque comprar um africano para escravizar era caro, ele tinha um custo elevado, então não era qualquer pessoa que podia pagar para ter um escravo. Porém, às vezes ela podia pagar para alugar uma jornada de trabalho de um dia ou uma jornada de trabalho de um outro período.
Então eram os negros de aluguel. Então você vai ler isso no texto e vai responder ali. E quais eram as outras atividades que homens e mulheres negras exerciam na cidade do Rio de Janeiro no século XIX? E aí não precisava ser necessariamente escravo, tinha muitos negros livres, né, forros já alforriados, libertos, que exerciam diversas atividades comerciais, outras atividades de prestação de serviços ali no centro do Rio. E essas atividades estão descritas ali no seu texto. Então você lê e responde aí, tá bom? É bem legal, é uma visão, uma pesquisa legal você pensar em como era o Rio de Janeiro há 130 anos atrás e como essa população fazia para sobreviver nessa cidade, naquelas circunstâncias, tá certo? Então vamos à atividade de número 3, que está localizada na página 21. Na página 21 a gente tem então a terceira parte do nosso trabalho dessa semana, que vem acompanhado de um texto escrito para refletir. E nesse texto fala um pouco sobre as influências que a população africana trouxe para o Brasil. E essas influências elas foram divididas em aspectos linguísticos, ou seja, palavras que nós utilizamos que são de origem africana, sobretudo de origem banto, que é a população que aqui no Sudeste, especificamente no Rio de Janeiro, teve uma presença muito grande, muito forte. E nós herdamos muito do nosso vocabulário, muito das coisas que nós falamos vem das línguas banto, né? E na nossa culinária, hábitos alimentares, produtos que nós passamos a utilizar por influência dos nossos antepassados africanos. Então, assim, coisas que são do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, ali que nós nos alimentamos daquilo e nem sabemos de onde vem essa tradição, de onde vem esse costume, e muitas vezes são costumes vindos ali de povos provenientes da África. Então é isso, a atividade 3, ela é uma pergunta que também o texto ajuda a responder, que é: os homens e mulheres que vieram escravizados do continente africano para o Brasil, eles eram todos do mesmo povo? E aí pede para justificar no seu caderno a sua resposta. No texto você vai encontrar essa resposta e com certeza você vai conseguir realizar essa atividade numa boa. Tá certo? Então é isso, pessoal. Hoje a gente tem essa atividade que é do dia 4 ao dia 8, são essas 4 páginas só, 3 atividades, tudo bem tranquilo para fazer. Eu espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam se mantendo aí dentro de casa, procurando evitar contatos com pessoas de fora, procurando evitar tá sempre lavando as mãos, tá sempre fazendo a sua higiene, álcool gel. Se você precisar muito sair de casa para comprar alguma coisa, use a máscara. E depois, quando chegar, lave as mãos, álcool gel, faça a higienização da sua máscara também, isso é importante, tá bom? Para a gente poder passar por esse momento aí e em breve a gente está de volta nas nossas escolas, tá certo? Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, um grande abraço, valeu, falou!